Independência do Brasil, o Dia do Fico e a escolha irreversível da soberania. Capítulo 1. A virada do Atlântico. Em novembro de 1807, enquanto a Europa era sacudida pelas guerras napoleônicas, um movimento decisivo ocorria na Baía de Lisboa, alterando profundamente o destino do mundo luso-brasileiro. A fuga da família real portuguesa, acompanhada pela corte e pelo aparato do Estado, não representava apenas a tentativa de escapar da invasão francesa, mas uma transformação estrutural nas relações entre metrópole e colônia. Ao embarcar rumo ao Brasil sob proteção britânica, Dom João levava consigo não apenas a monarquia, mas também a possibilidade de deslocar o centro do império para além do Atlântico. A decisão, marcada por urgência e pragmatismo, revelou tanto o desespero quanto a visão estratégica do príncipe regente. Milhares de pessoas, nobres, militares, funcionários e religiosos, atravessaram o oceano em condições precárias, transportando arquivos, riquezas e instituições inteiras. A esquadra tornou-se, assim, a própria encarnação do Estado português em trânsito. Ao instalar-se no Brasil, ainda que inicialmente como medida temporária, Dom João transformava a colônia na sede efetiva do Império. A chegada ao território americano provocou uma mudança sem precedentes. Após breve estadia na Bahia, a corte fixou-se no Rio de Janeiro em 1808, cidade que não possuía estrutura para receber tal contingente. A presença da realeza exigiu reorganização urbana imediata, requisição de casas e criação de órgãos administrativos antes inexistentes no Brasil. O que começou como uma adaptação emergencial acabou impulsionando um processo de modernização institucional e estatal. O choque entre a corte europeia e a realidade colonial foi evidente, mas também gerou oportunidades. A instalação de tribunais, ministérios, instituições financeiras e centros de ensino superior inaugurou uma nova fase cultural e intelectual. Pela primeira vez, o Brasil experimentava o dinamismo de ser o centro das decisões políticas do Império, rompendo com séculos de dependência administrativa de Lisboa. O crescimento do Rio de Janeiro tornou-se acelerado e desordenado, refletindo as demandas da nova condição. Melhorias urbanas, expansão do porto, surgimento de tipografias e a chegada da Biblioteca Real contribuíram para a formação de uma vida cultural mais complexa. A criação de instituições como o Jardim Botânico e o Museu Nacional indicava o esforço de reproduzir, em solo americano, o prestígio das capitais europeias. O crescimento do Rio de Janeiro tornou-se acelerado e desordenado, refletindo as demandas da nova condição. Melhorias urbanas, expansão do porto, surgimento de tipografias e a chegada da Biblioteca Real contribuíram para a formação de uma vida cultural mais complexa. A criação de instituições como o Jardim Botânico e o Museu Nacional indicava o esforço de reproduzir, em solo americano, o prestígio das capitais europeias. Ainda que voltadas inicialmente à corte, essas iniciativas estimularam o desenvolvimento local e a percepção de autonomia. A presença direta do poder central no Brasil alterou profundamente a dinâmica política. As elites locais passaram a ter acesso imediato às decisões e influenciar a coroa, fortalecendo sua posição. O Brasil deixava de ser apenas fornecedor de riquezas para tornar-se o próprio núcleo do Império Português, consolidando um sentimento crescente de importância política. Neste contexto, a abertura dos postos às nações amigas, decretada em 1808, representou uma ruptura decisiva. Ao encerrar o monopólio comercial português, a medida inseriu o Brasil no comércio internacional, sob forte influência britânica. Produtores e comerciantes passaram a negociar diretamente com outras nações, ampliando exportações e diversificando o mercado interno. Essa transformação econômica fortaleceu a elite local e reduziu a dependência de Lisboa. Os tratados de 1810 com a Inglaterra aprofundaram essa mudança ao conceder vantagens tarifárias aos produtos britânicos. Embora demonstrassem a dependência política de Portugal, esses acordos colocaram o Brasil em posição central no sistema comercial atlântico. A economia tornou-se mais dinâmica, com crescimento do comércio, surgimento de instituições financeiras e circulação de capital dentro do próprio território.
Ao mesmo tempo, o contato com outras nações trouxe novas ideias políticas e culturais, rompendo o isolamento colonial. Conceitos de liberdade, autonomia e autodeterminação passaram a circular com mais intensidade, encontrando receptividade entre as elites letradas. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido em 1815 consolidou essa transformação. Ainda que mantivesse a monarquia portuguesa, o novo status reconhecia formalmente a importância do território americano e tornava inviável o retorno ao antigo modelo colonial. O Brasil passava a ser, ao menos juridicamente, parte integrante do Império. Com o fim das guerras napoleônicas, no entanto, a situação mudou. Em Portugal, cresceu a pressão pelo retorno de Dom João VI, culminando na Revolução do Porto em 1820. O movimento exigia a volta do rei e a restauração do controle sobre o Brasil, agora visto como o centro indevido do poder. As cortes portuguesas passaram a emitir decretos que buscavam reverter as conquistas brasileiras, subordinando novamente as províncias a Lisboa e exigindo o retorno de Dom Pedro. Essas medidas foram percebidas como ameaça direta, reacendendo o temor de recolonização. Diante dessa pressão, Dom João VI retornou a Portugal em 1821, deixando Dom Pedro como regente no Brasil. Antes de partir, teria aconselhado o filho a liderar a separação, caso necessário. A partir desse momento, intensificaram-se as tensões entre portugueses e brasileiros, com crescente polarização política. A elite brasileira, liderada por figuras como José Bonifácio, defendia a manutenção da autonomia e a permanência de Dom Pedro. Para esses grupos, a monarquia sob liderança local era a melhor forma de preservar a unidade territorial e evitar fragmentações semelhantes às ocorridas na América Espanhola. Em janeiro de 1822, Dom Pedro recusou-se a obedecer às cortes no episódio conhecido como Dia do Fico. Esse ato marcou o rompimento definitivo de interesses entre Brasil e Portugal e abriu caminho para a independência. Capítulo 2. O gelo nas relações luso-brasileiras após o retorno de Dom João VI. As cortes de Lisboa passaram a agir com o objetivo de restaurar o antigo sistema colonial. Ignorando as transformações ocorridas no Brasil desde 1808, os deputados portugueses buscaram reverter a autonomia conquistada, emitindo decretos que desmantelavam instituições e subordinavam novamente as províncias à metrópole. A exigência do retorno de Dom Pedro foi o ponto mais crítico. Ao tentar retirar o principal símbolo da autonomia brasileira, as cortes acreditavam restabelecer o controle, mas acabaram unindo diferentes setores da sociedade contra a recolonização. Elites agrárias, comerciantes e burocratas passaram a atuar de forma conjunta na defesa da permanência do príncipe. As medidas portuguesas revelavam desconfiança na capacidade de autogoverno do Brasil e buscavam enfraquecer o poder estabelecido no Rio de Janeiro. A tentativa de substituir autoridades locais e reorganizar a administração provocou reação imediata, aumentando a tensão política e preparando o terreno para o conflito. Nesse cenário, Dom Pedro tornou-se figura central. Sua permanência garantia unidade política e evitava a fragmentação territorial. A monarquia, nesse contexto, funcionava como elemento de estabilidade, conciliando autonomia com continuidade dinástica. O Dia do Fico, em janeiro de 1822, foi o ponto decisivo. Ao recusar-se a retornar a Portugal, Dom Pedro assumiu o papel de líder do movimento emancipador. Sua decisão foi resultado de pressão política e cálculo estratégico, consolidando sua autoridade e fortalecendo a aliança com as elites brasileiras. A partir desse momento, as ações passaram a seguir uma lógica de ruptura. A nomeação de José Bonifácio, a organização administrativa e a mobilização militar indicavam a preparação para um novo Estado. As cortes, por sua vez, intensificaram a pressão, enviando tropas e tentando reverter a situação. A convocação da Assembleia Constituinte em 1822 foi um passo fundamental nesse processo. Ao buscar criar uma estrutura legal própria, o Brasil demonstrava sua capacidade de autogoverno e afirmava sua soberania.
A Assembleia reuniu representantes de diversas províncias, consolidando o Rio de Janeiro como centro político. O projeto político brasileiro buscava conciliar monarquia e autonomia, evitando rupturas sociais profundas. A manutenção da ordem e da unidade territorial era prioridade, diferenciando o processo brasileiro das experiências republicanas da América Espanhola. A própria existência da Assembleia representava desafio direto às cortes portuguesas. Ao elaborar uma Constituição, o Brasil afirmava sua independência de fato, mesmo antes da declaração formal. Esse movimento institucional demonstrava a maturidade política alcançada desde a chegada da Corte em 1808. Assim, o processo de independência não foi resultado de um único evento, mas de uma série de transformações políticas, econômicas e institucionais que, ao longo de mais de uma década, tornaram inevitável o rompimento entre Brasil e Portugal. Capítulo 3. Os ventos da separação se intensificam. No período que se seguiu ao Dia do Fico, José Bonifácio de Andrada e Silva tornou-se o principal articulador intelectual e político da independência, formulando a estratégia que conduziria o Brasil à separação sem romper a ordem social. Com sólida formação acadêmica e ampla experiência administrativa, ele defendia uma emancipação conduzida, em que a monarquia serviria de eixo de coesão contra a anarquia e a fragmentação. Suas cartas, decretos e documentos oficiais, dirigidos a Dom Pedro e às províncias, delineavam um plano baseado na centralização do poder no Rio de Janeiro, na repressão aos focos portugueses de resistência e na preservação da unidade territorial. Sua estratégia era profundamente pragmática. Bonifácio via na monarquia constitucional o regime mais adequado para um país extenso, desigual e politicamente frágil, acreditando que a figura de um imperador legítimo seria indispensável para manter as províncias unidas e evitar guerras civis. Essa visão contrastava com a de republicanos mais radicais, mas encontrava apoio entre as elites agrárias e burocráticas, que temiam uma independência acompanhada de revoltas populares ou de um federalismo excessivo. Assim, Bonifácio buscou harmonizar os interesses das elites com a necessidade da ruptura, utilizando Dom Pedro como ponte entre a herança colonial e a nova soberania. Ao mesmo tempo, ele precisava enfrentar Lisboa em duas frentes. De um lado, empenhava-se na organização da defesa militar diante da chegada de tropas portuguesas e da permanência de autoridades fiéis às cortes. De outro, trabalhava para consolidar a opinião pública brasileira por meio de manifestos e medidas que justificavam a insubordinação do príncipe regente. Incentivou a vigilância contra elementos hostis, procurou neutralizar juntas governativas ainda leais a Portugal e insistiu, em sua correspondência com Dom Pedro, na urgência de uma declaração formal de independência. Para Bonifácio, qualquer demora fortaleceria as cortes e aumentaria o risco de recolonização. Foi nesse clima de crescente urgência que Dom Pedro decidiu viajar para a província de São Paulo no fim de agosto de 1822. A viagem tinha grande importância política, pois São Paulo era uma região relevante e ainda marcada por divisões entre simpatizantes da autonomia e grupos ligados a Portugal. O objetivo era garantir o apoio das elites paulistas, reforçar a adesão da província ao projeto de uma monarquia centralizada e obter respaldo militar e financeiro para o confronto que se aproximava. Ao percorrer o território, Dom Pedro também transmitia a ideia de que o Brasil era uma unidade ampla, e não apenas um núcleo político restrito ao Rio de Janeiro. Durante a viagem, porém, o ambiente era de forte tensão. A ausência de comunicações rápidas fazia com que cada etapa do percurso dependesse de mensageiros e relatórios atrasados, enquanto novas notícias chegavam sobre a ofensiva política das cortes e os preparativos militares de Portugal. Dom Pedro se afastava da capital num momento delicado, deixando a administração nas mãos da princesa Leopoldina, regente interina, e de José Bonifácio. A situação era precária e a ameaça de uma ação mais dura por parte de Lisboa, ou mesmo de um golpe pró-português, contribuía para aumentar a pressão sobre o príncipe.
Ao passar por vilas e cidades, Dom Pedro pôde medir o humor político da província. A viagem funcionou como termômetro do sentimento nacional, confirmava a existência de apoio à autonomia e a rejeição às cortes, mas também expunha fragilidades locais, divisões internas e a necessidade de um comando central forte. A percepção de que Lisboa não recuaria e de que a desobediência do Fico já havia provocado reação efetiva fazia crescer a convicção de que a declaração formal de independência era apenas questão de tempo. Essa definição veio em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga. Dom Pedro, exausto da viagem, recebeu despachos vindos do Rio de Janeiro com as últimas deliberações das Cortes de Lisboa. Os documentos anulavam seus atos, reforçavam a tentativa de recolonização e anunciavam novas medidas de coerção, inclusive com a ameaça de envio de mais tropas. A conciliação tornava-se inviável. Diante desse quadro, e consciente de que sua sobrevivência política dependia do apoio das elites e da população brasileira, Dom Pedro tomou a decisão que se tornaria símbolo da ruptura. Ainda que a cena tenha sido posteriormente revestida de forte dramatização, o grito do Ipiranga marcou o momento em que a separação política se tornou fato consumado. Ao proclamar independência ou morte, Dom Pedro reconhecia formalmente que a negociação com Lisboa havia se esgotado e que o caminho dali em diante seria o do conflito armado em defesa da soberania. O gesto teve efeito imediato. Serviu de sinal para que as províncias rompessem com as cortes e se alinhassem ao novo centro de poder, agora transformado em Império do Brasil. A importância do 7 de setembro está justamente em ter convertido um longo processo de autonomia gradual, construído desde 1808, em um ato político irreversível. A proclamação não encerrou a emancipação. Ao contrário, abriu a fase decisiva da luta armada. O Brasil havia se declarado independente, mas ainda precisava impor essa decisão pela força, expulsando tropas portuguesas e assegurando a adesão efetiva das províncias. O nascimento da nova nação exigiria, a partir daquele momento, defesa militar, organização administrativa e unidade política. Capítulo 4. O início das contendas armadas. Logo após a declaração da independência, o novo Império do Brasil percebeu que a ruptura política no Rio de Janeiro não significava obediência imediata em todo o território. Diversas províncias, sobretudo aquelas com forte presença militar e comercial portuguesa, mantinham juntas governativas fiéis às Cortes de Lisboa. A resistência concentrou-se principalmente na Bahia, no Maranhão e na Cisplatina, onde tropas e comandantes portugueses conservavam influência significativa. Nessas regiões, a transição do antigo sistema colonial para o novo império assumiu a forma de conflito militar e civil, exigindo grande mobilização de recursos. Essas juntas eram sustentadas por guarnições portuguesas e por comerciantes que ainda se beneficiavam da preservação dos vínculos coloniais. Rejeitavam a autoridade de Dom Pedro, mantinham hasteada a bandeira portuguesa e viam o novo império como uma rebelião ilegítima. A geografia dessa resistência revelava a diversidade política do Brasil e mostrava que a lealdade dependia muitas vezes de interesses locais e rotas comerciais específicas. Cabia ao Rio de Janeiro desenvolver uma estratégia ao mesmo tempo militar e diplomática para isolar ou derrotar os focos resistentes antes que Portugal pudesse organizar uma contraofensiva mais ampla. Os primeiros choques foram marcados por cercos, escaramuças e tentativas de negociação. O governo de José Bonifácio procurou neutralizar as juntas e, paralelamente, mobilizou recursos para criar um exército e uma marinha capazes de atuar em longas distâncias. A tarefa era enorme para um Estado recém-formado, sem tradição militar autônoma e ainda em processo de consolidação institucional. A permanência dessas autoridades leais a Lisboa representava a maior ameaça à unidade territorial brasileira, pois oferecia a Portugal bases políticas e militares para contestar a independência. Por isso, a defesa da emancipação exigiu a rápida formação de forças armadas próprias.
Dom Pedro e José Bonifácio dedicaram-se à criação de um exército e de uma marinha capazes de enfrentar tropas portuguesas experientes e melhor preparadas. Para isso, mobilizaram soldados já presentes no território que aderiram à causa brasileira, milícias locais, voluntários e também oficiais estrangeiros contratados para organizar e comandar as novas forças. A contratação de nomes como Lord Cochrane foi uma medida prática para suprir a carência de quadros experientes, sobretudo na área naval. A composição inicial dessas forças refletia a complexidade social do Império nascente. Brancos, negros livres, escravizados e indígenas participaram em diferentes funções e sob condições variadas. A Marinha recebeu atenção especial por ser essencial ao controle da costa, ao transporte de tropas e suprimentos e à ligação entre as províncias. Navios mercantes foram adaptados, embarcações de guerra foram adquiridas e formou-se uma frota ainda precária, mas decisiva para subjugar resistências no norte e no nordeste. O exército, por sua vez, concentrou-se na organização de batalhões de infantaria e cavalaria, capazes de atuar em contextos regionais muito distintos. O esforço militar exigiu centralização administrativa e altos investimentos. O governo destinou recursos ao armamento, ao pagamento das tropas e à logística, recorrendo inclusive a empréstimos. A formação dessas forças armadas não era apenas necessidade defensiva, era também parte da própria construção do Estado brasileiro, pois um exército e uma marinha sob comando central eram instrumentos fundamentais para garantir a autoridade de Dom Pedro sobre o território e conter possíveis tendências separatistas. Os primeiros confrontos ocorreram em áreas estratégicas. Na Bahia, os combates já vinham se intensificando desde antes da proclamação e o recôncavo baiano tornou-se o principal teatro de operações terrestres e navais do Nordeste. Salvador permanecia sob controle português, enquanto as forças brasileiras cercavam a capital e tentavam desgastar a resistência inimiga. No sul, a Cisplatina também se mantinha como foco de oposição, dada a presença de tropas fiéis a Lisboa. No Maranhão, o controle de São Luís era crucial para o domínio da costa norte e exigiu ação coordenada de forças terrestres e navais. Essas batalhas iniciais revelaram o enorme desafio logístico enfrentado pelo Brasil. Era necessário coordenar operações em escala continental, dependentes da Marinha para deslocamento de tropas e do apoio de lideranças locais para mobilizar milícias. Muitas vezes, as forças brasileiras eram menos experientes que as portuguesas, mas compensavam essa desvantagem com conhecimento do terreno, adaptação regional e crescente motivação política. O significado desses primeiros combates foi profundo. Eles representavam a prova de fogo do novo império e demonstravam que a independência não seria mantida apenas por decretos ou proclamações. Era preciso defendê-la no campo de batalha, convencer as províncias hesitantes de que a nova ordem era viável e mostrar a Portugal que a reconquista seria longa e custosa. Os sucessos iniciais, ainda que parciais, tiveram grande valor simbólico e político. Fortaleceram o espírito nacional, ampliaram o apoio interno e legitimaram os sacrifícios financeiros e humanos exigidos pela guerra. A independência havia sido proclamada, mas agora precisava ser conquistada de fato. Capítulo 5. A Guerra em Foco. As batalhas decisivas. A província da Bahia surgiu como o principal palco da Guerra da Independência, concentrando a resistência mais forte das tropas portuguesas e transformando o recôncavo baiano em um campo de batalha prolongado. Salvador, pela sua importância estratégica e econômica, permaneceu como bastião português, fortemente defendido por oficiais experientes e apoiado por forças navais. A luta começou ainda antes do 7 de setembro e se intensificou depois da proclamação, com milícias, voluntários e os primeiros regimentos brasileiros tentando cercar a capital em meio a grandes dificuldades logísticas. Os portugueses, entrincheirados e esperando reforços de Lisboa, sustentavam uma resistência firme, o que fez da Bahia o grande teste militar da nova ordem política surgida no Rio de Janeiro. Esse conflito teve um caráter profundamente popular.
Na Bahia, a guerra não foi travada apenas por chefes políticos ou por oficiais de carreira, mas também por fazendeiros, pequenos proprietários, homens livres pobres, negros, mestiços e outros grupos locais que aderiram à causa brasileira. O conhecimento do terreno, o apoio da população do interior e a disposição de enfrentar um inimigo mais bem preparado transformaram o Recôncavo em espaço de resistência persistente. Em grande medida, tratou-se de uma guerra de desgaste, em que o lado brasileiro procurava enfraquecer o domínio português fora de Salvador e impedir a expansão de sua influência pelo interior. Essa mobilização deu à guerra na Bahia um sentido muito mais amplo do que uma simples operação militar. Ela mostrava que a separação política tinha base social real e que a independência não era apenas projeto restrito à corte do Rio de Janeiro. Entre os confrontos mais importantes, a Batalha de Pirajá destacou-se como momento decisivo, ajudando a conter os avanços portugueses e a manter a pressão sobre Salvador. Ao longo do conflito, os combates terrestres foram preparando o terreno para aquilo que se tornaria o fator determinante da vitória, a intervenção naval. Quando a frota brasileira, sob comando de Lord Cochrane, impôs bloqueio à cidade e dificultou o envio de suprimentos e reforços, a posição portuguesa tornou-se insustentável. Em julho de 1823, as tropas leais às cortes evacuaram Salvador, encerrando a principal resistência portuguesa no Nordeste. O 2 de julho tornou-se, assim, o grande marco da independência baiana e um símbolo duradouro da vitória militar brasileira. Enquanto a Bahia ardia, o extremo sul do Império apresentava outro desafio complexo. A província cisplatina, aproximadamente correspondente ao atual Uruguai, também se mostrava um foco estratégico de resistência. Incorporada anteriormente por Dom João VI, a região abrigava tropas leais a Portugal e, ao mesmo tempo, convivia com tensões locais, já que muitos orientais desejavam autonomia própria ou aproximação com as Províncias Unidas do Rio da Prata. A campanha ali, portanto, tinha natureza particularmente delicada, pois envolvia não só a luta contra forças portuguesas, mas também disputas regionais sobre soberania e pertencimento político. O cerco de Montevidéu tornou-se o centro dessa disputa. A cidade estava bem fortificada e dispunha de porto capaz de garantir suprimentos, o que dificultava a ação do exército brasileiro. A campanha exigiu mobilização prolongada, envio de tropas, bloqueio naval e esforço financeiro relevante. Tudo isso num momento em que o novo Estado ainda consolidava suas instituições. O governo de Dom Pedro tentava combinar ação militar com negociação política, buscando a rendição portuguesa e a incorporação da província ao Império, mas enfrentava a resistência tanto dos ocupantes quanto de lideranças locais desconfiadas do domínio brasileiro. A campanha cisplatina revelou, assim, uma guerra de natureza híbrida. Não era apenas uma frente contra Lisboa, mas também um confronto com grupos que viam na independência brasileira uma simples mudança de senhor. A rendição das tropas portuguesas em Montevidéu representou vitória importante para a afirmação da soberania do Império, garantindo momentaneamente o controle da fronteira sul. Ainda assim, os custos humanos e materiais da campanha deixaram marcas profundas e plantaram as bases de tensões futuras, que mais tarde levariam à perda da província. Mesmo assim, naquele contexto, o domínio da Cisplatina foi apresentado como conquista essencial para demonstrar força perante os vizinhos e consolidar o território herdado da antiga monarquia portuguesa. Em todas essas frentes, a estratégia naval foi decisiva. A enorme extensão da costa brasileira e a dependência das províncias resistentes do contato marítimo com Portugal fizeram da Marinha o principal instrumento militar da guerra. O governo imperial entendeu rapidamente que, sem supremacia no mar, seria impossível isolar Salvador, controlar o norte e impedir uma reconquista portuguesa. Em todas essas frentes, a estratégia naval foi decisiva. A enorme extensão da costa brasileira e a dependência das províncias resistentes do contato marítimo com Portugal fizeram da Marinha o principal instrumento militar da guerra. O governo imperial entendeu rapidamente que, sem supremacia no mar, seria impossível isolar Salvador,
controlar o norte e impedir uma reconquista portuguesa. Por isso, investiu na compra de navios, na adaptação de embarcações e, sobretudo, na contratação de oficiais estrangeiros com experiência naval. Entre eles, Thomas Cochrane destacou-se de forma extraordinária. Cochrane reorganizou a frota brasileira e transformou o mar em vantagem decisiva para a causa da independência. Sua estratégia combinava bloqueio naval, perseguição agressiva e ações de intimidação psicológica. Na Bahia, sua presença foi crucial para tornar inviável a permanência portuguesa em Salvador. Depois disso, sua atuação estendeu-se para o norte, perseguindo a esquadra inimiga e pressionando províncias como Maranhão e Pará a aderirem ao novo império. Em alguns casos, sua ousadia e o uso de blefes foram tão importantes quanto o combate direto, pois ajudaram a convencer autoridades locais de que a resistência era inútil. A importância dessa estratégia foi imensa. O domínio brasileiro do Atlântico Sul garantiu que os portugueses não pudessem sustentar seus focos de apoio nem usar o mar para reorganizar a reconquista. Também permitiu a integração efetiva de províncias distantes, reforçando a unidade territorial do novo Estado. A Marinha, portanto, não foi apenas instrumento de guerra, mas verdadeiro eixo da coesão nacional durante a independência. Capítulo 6. Os protagonistas no campo de batalha. A Guerra da Independência foi liderada, nas narrativas oficiais, sobretudo por homens, mas a participação feminina foi essencial em diferentes níveis. O caso mais conhecido é o de Maria Quitéria de Jesus, baiana que rompeu as barreiras sociais de sua época para se alistar nas tropas brasileiras. Cortando os cabelos e vestindo-se como homem, lutou sob identidade masculina e acabou se tornando símbolo da coragem popular. Sua atuação foi descoberta, mas, em vez de ser excluída, passou a ser tolerada e admirada por causa de sua bravura e habilidade. O reconhecimento posterior por Dom Pedro deu à sua trajetória valor simbólico nacional. Maria Quitéria expressa uma realidade maior. Muitas mulheres participaram do conflito de maneira menos visível, atuando como enfermeiras, cozinheiras, mensageiras, informantes e apoiadoras da retaguarda. Sem esse trabalho, a sustentação das tropas teria sido muito mais difícil. A contribuição feminina, portanto, não se limitou ao heroísmo excepcional de uma figura isolada, mas integrou o esforço mais amplo de guerra e mostrou que a independência mobilizou diferentes setores da sociedade. Também no centro do poder, houve papel feminino decisivo. A princesa Leopoldina, durante a ausência de Dom Pedro, exerceu a regência interina e teve atuação fundamental nos dias que antecederam o 7 de setembro. Em articulação com José Bonifácio, participou da tomada de decisões que pressionaram pela ruptura definitiva com Lisboa. Sua ação política ajudou a fornecer a base legal e institucional para a proclamação da independência, mostrando que a liderança feminina se fez sentir não apenas nos campos de batalha, mas também nos momentos decisivos do governo. Ao lado dessas figuras, a guerra foi sustentada por uma combinação complexa de forças nativas e tropas estrangeiras. O Exército e a Marinha brasileiros nasceram da união entre milícias locais, voluntários de diferentes origens, soldados que aderiram ao lado imperial e oficiais contratados no exterior. Brasileiros brancos, negros livres, escravizados, mestiços e indígenas estiveram presentes no esforço militar, dando volume humano e conhecimento do território às campanhas. Em muitas regiões, especialmente nas lutas do interior, essas forças locais foram decisivas para o sucesso da causa brasileira. Contudo, a experiência de comando necessária para enfrentar tropas portuguesas bem treinadas não existia em quantidade suficiente no novo império. Por isso, a presença de estrangeiros tornou-se indispensável, sobretudo na Marinha e em postos superiores de comando. Oficiais como Cochrane e Labatut trouxeram disciplina, técnica e experiência acumulada em guerras europeias, permitindo organizar melhor cercos, operações navais e cadeias logísticas. Essa presença, embora pragmática e necessária, também gerou tensões, pois envolvia figuras externas assumindo posições centrais em uma guerra de emancipação nacional.
A eficácia brasileira resultou justamente da combinação dessas duas dimensões. Os estrangeiros ofereciam organização e direção estratégica, enquanto as forças nativas forneciam massa, enraizamento local e capacidade de adaptação ao terreno. Na Bahia, no Pará e em outras regiões, essa síntese mostrou-se decisiva. A vitória não teria sido possível apenas com entusiasmo patriótico, mas também não teria sido alcançada apenas com oficiais experientes sem base social e militar local. No centro de todo esse esforço estava Dom Pedro I. Embora não fosse grande estrategista militar, ele possuía legitimidade política, carisma e a capacidade de encarnar a luta pela soberania como causa da coroa e da nação. Sua liderança foi fundamental para mobilizar províncias, unificar vontades e dar direção comum ao processo. Ao mesmo tempo, seu principal mérito esteve em escolher comandantes competentes e delegar funções essenciais a militares e ministros capazes de executar a guerra. Entre esses comandantes, destacaram-se Lord Cochrane, na Marinha, e o general Labatut, no Exército, especialmente na campanha baiana. Ambos foram importantes para organizar as operações decisivas, ainda que a relação com o imperador e com outras lideranças nem sempre tenha sido simples. Ao lado deles, José Bonifácio atuou como grande coordenador político e logístico, garantindo recursos, articulação interna e sustentação administrativa para o esforço de guerra. Dessa forma, a vitória brasileira resultou da combinação entre comando político centralizado, liderança monárquica, experiência militar estrangeira e enorme participação de forças locais. A Guerra da Independência não foi obra de um único herói nem de um único gesto, mas de uma rede de protagonistas que, em campos distintos, tornaram possível a consolidação do novo império. Capítulo 7. A consolidação do novo império. Vencida a guerra e expulsas as últimas guarnições portuguesas, o novo Império do Brasil passou a enfrentar um desafio tão decisivo quanto o conflito militar: obter o reconhecimento internacional de sua soberania. Sem isso, a independência corria o risco de permanecer frágil, sujeita a contestações de Portugal e à desconfiança das grandes potências. O governo de Dom Pedro I precisava provar que o Brasil era um Estado legítimo, capaz de ocupar um lugar estável no sistema internacional e de manter a ordem interna em um território vasto e estratégico. Nesse esforço diplomático, o reconhecimento da Grã-Bretanha era o objetivo mais importante, pois se tratava da principal potência marítima e comercial da época. A diplomacia brasileira foi construída em torno de alianças pragmáticas. A Grã-Bretanha, embora historicamente ligada a Portugal, tinha claros interesses no livre comércio com o Brasil e enxergava na monarquia de Dom Pedro uma garantia de estabilidade na América do Sul. Para os britânicos, um Brasil unificado e monárquico parecia mais seguro e previsível do que um território fragmentado por guerras regionais. O reconhecimento inglês, porém, não foi gratuito. Ele foi negociado mediante concessões concretas, como a renovação de tratados comerciais vantajosos aos britânicos e o compromisso de limitar e futuramente extinguir o tráfico de escravos. Ainda assim, a mediação inglesa foi decisiva para abrir caminho ao reconhecimento por outras potências europeias, dando ao novo império a respeitabilidade de que precisava. Mais delicado ainda era o reconhecimento de Portugal. O antigo colonizador continuava, em termos formais, a considerar o Brasil uma parte rebelde do reino, e por isso a paz definitiva exigia um acordo direto. Esse entendimento só foi alcançado em 1825 com forte mediação britânica e teve alto custo político e financeiro. Portugal reconheceu a independência, mas o Brasil teve de aceitar condições pesadas, incluindo o pagamento de uma indenização à coroa portuguesa e a assunção de parte de suas obrigações financeiras. O reconhecimento trouxe estabilidade diplomática e encerrou formalmente a guerra, mas deixou claro que a consolidação da soberania brasileira seria obtida a um preço elevado. Esse processo revelou rapidamente o peso da dependência financeira externa.
O novo império já havia financiado a Guerra da Independência por meio de gastos elevados com armamentos, manutenção de tropas, compra de navios e contratação de oficiais estrangeiros. Para sustentar tudo isso, recorreu a empréstimos, sobretudo junto a bancos ingleses. Assim, ao mesmo tempo em que se libertava politicamente de Portugal, o Brasil passava a se vincular financeiramente à Grã-Bretanha. A emancipação política vinha acompanhada de uma nova forma de subordinação, agora baseada na dívida e na necessidade de crédito internacional. A negociação de 1825 com Portugal aprofundou ainda mais esse problema. O Brasil comprometeu-se a pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas à coroa de Dom João VI, valor enorme para a época. Muitos setores da elite brasileira viam esse acordo como humilhante, pois significava, na prática, pagar para ser reconhecido como independente. Ao mesmo tempo, parte da dívida portuguesa foi absorvida pelo Império, somando-se aos empréstimos já contraídos durante a guerra. O resultado foi um nascimento financeiramente oneroso, que reduzia a margem de ação do novo Estado, limitava investimentos internos e reforçava a influência britânica sobre a economia brasileira. A Inglaterra, portanto, não foi apenas mediadora, foi também a principal beneficiária da consolidação internacional do Brasil. Como credora, parceira comercial privilegiada e potência capaz de legitimar diplomaticamente o novo império, passou a exercer forte influência sobre a política externa e econômica brasileira. A soberania política do Brasil, assim, afirmava-se ao mesmo tempo em que sua autonomia econômica ficava comprometida. Esse paradoxo marcaria toda a experiência imperial. Um Estado formalmente independente, mas profundamente condicionado pelas relações financeiras e comerciais com as grandes potências. No plano interno, a vitória militar e o reconhecimento diplomático não encerravam o processo de formação nacional. O desafio seguinte era a unificação política do país. Isso significava não apenas manter a integridade territorial, mas também definir o modelo de Estado, o equilíbrio entre os poderes e as formas de convivência entre centro e províncias. A Assembleia Constituinte, convocada em 1822 e reunida em 1823, tornou-se o espaço central desse debate. Reunindo representantes de diferentes regiões e tendências, ela expressava as tensões de um país recém-independente, ainda em busca de uma fórmula de governo capaz de conciliar ordem, liberdade e unidade. Os debates na Constituinte revelaram uma polarização crescente. De um lado, estavam os que defendiam a centralização monárquica e um executivo forte, posição mais próxima de José Bonifácio e dos setores ligados ao imperador. De outro, estavam liberais mais radicais, favoráveis a maior poder para o legislativo e maior autonomia para as províncias. Em jogo estava o próprio sentido da soberania. Se o poder deveria emanar mais claramente da nação, representada em assembleia, ou se a autoridade do monarca precisava ser preservada como garantia de estabilidade. A elaboração da primeira Constituição transformou-se, assim, em teste crucial da capacidade brasileira de se autogovernar. O projeto de Constituição em discussão limitava de modo significativo os poderes de Dom Pedro I, o que gerou atrito constante entre a Assembleia e o Executivo. Muitos deputados buscavam criar mecanismos de freios e contrapesos que restringissem a autoridade imperial. Dom Pedro, por sua vez, via nessas limitações um risco à governabilidade e à própria integridade territorial do país, temendo que um poder central enfraquecido não fosse capaz de conter regionalismos e revoltas. Em vez de se tornar símbolo de unidade, a Constituinte converteu-se em foco de conflito político, expondo as fragilidades da independência recém-conquistada. Em novembro de 1823, diante da escalada das tensões, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte. O ato foi recebido por muitos como um golpe contra a fase liberal da independência, mas foi justificado pelo imperador como medida necessária para preservar a ordem, a monarquia e a unidade nacional. Em seguida, nomeou um Conselho de Estado encarregado de elaborar a nova Carta, que resultaria na Constituição outorgada de 1824.
Com isso, a unificação nacional foi alcançada sobre bases centralizadoras, afirmando a superioridade do executivo e consolidando uma monarquia forte. A estabilidade foi preservada, mas à custa da limitação da participação política e da contenção do impulso mais representativo que havia surgido com a Constituinte. Capítulo 8. Os reflexos sociais da guerra. A Guerra da Independência mobilizou amplamente as diversas classes sociais do Brasil. Embora sua condução política e militar estivesse nas mãos das elites e da figura de Dom Pedro I, a vitória só foi possível porque grandes fazendeiros, comerciantes, homens livres pobres, libertos, indígenas e escravizados participaram do esforço de guerra. A luta contra o inimigo comum criou uma convergência temporária de interesses e alimentou, entre os grupos subalternos, a expectativa de mudanças reais em suas condições de vida. Especialmente nas províncias mais atingidas pelos combates, como Bahia e Pará, a guerra adquiriu forte dimensão popular. A participação dessas camadas foi decisiva. Muitos homens das classes mais pobres alistaram-se motivados por promessas de ascensão social, soldo ou melhores condições de vida. No caso dos escravizados, o alistamento muitas vezes vinha acompanhado da promessa de alforria, usada pelo Império como forma pragmática de ampliar suas forças e enfraquecer o adversário. A presença de negros, mestiços e indígenas nas tropas e milícias foi essencial para o êxito militar, mostrando que a luta pela soberania nacional estava intimamente ligada às tensões sociais internas. A expectativa de mudanças era, por isso, muito alta. Entretanto, os reflexos sociais da guerra foram limitados. Ao contrário do que ocorreu em alguns processos revolucionários da América Hispânica, a independência brasileira não alterou de forma profunda a estrutura social. O país manteve a monarquia, a escravidão e o predomínio político das elites agrárias. Muitos dos que haviam lutado esperando mobilidade, liberdade ou reconhecimento, viram-se, após a vitória, diante de uma nova ordem que preservava hierarquias antigas. A independência foi vitoriosa como projeto político das elites, mas conservador em seus efeitos sociais mais profundos. A questão da escravidão expressou de modo especialmente claro esse paradoxo. O império, que afirmava sua liberdade diante de Portugal, continuava sustentado pelo trabalho escravo e utilizava escravizados como soldados durante a guerra. O governo de Dom Pedro I, pressionado de um lado pela Inglaterra e de outro pelos grandes proprietários rurais, lançou mão da promessa de alforria como mecanismo de recrutamento, sem colocar em risco a estrutura escravista como um todo. Assim, a guerra pela liberdade política coexistiu com a preservação da servidão interna, numa contradição central da formação do Brasil independente. Durante o conflito, esse dilema tornou-se evidente. A abolição era a exigência moral e diplomática da principal aliada internacional, mas era rejeitada pela elite agrária, principal base de apoio do novo regime. Dom Pedro I optou por preservar a escravidão, adiando qualquer mudança estrutural e frustrando as expectativas de muitos combatentes. Alguns escravizados alistados conseguiram a liberdade, mas a instituição permaneceu intacta e o tráfico continuou a alimentar a economia do império. A independência, portanto, não resolveu a questão escravista. Ao contrário, acabou consolidando-a sob nova moldura política. As consequências regionais da guerra também foram profundas. A vitória do Rio de Janeiro não significou imediata pacificação das províncias, muitas das quais resistiram à centralização do poder e à autoridade de Dom Pedro I. Bahia, Maranhão e Pará, por exemplo, saíram do conflito com forte sentimento de autonomia e desconfiança em relação ao centro imperial. A unidade do Brasil não surgiu automaticamente da proclamação, mas teve de ser construída por meio de negociações, repressão e rearranjos políticos. A outorga da Constituição de 1824, ao estabelecer um Estado centralizado, foi o principal instrumento dessa imposição de autoridade. Porém, ao concentrar poder na figura do imperador, a Carta também alimentou novas revoltas, como a Confederação do Equador. A independência garantiu a integridade territorial e evitou a fragmentação em várias repúblicas,
mas ao custo de tensões permanentes entre centro e províncias. A pacificação foi longa e incompleta, revelando que a construção de uma nação coesa seria um processo contínuo, marcado pelo conflito entre autonomia regional e centralização imperial. O principal resultado da Guerra da Independência foi a formação de um Brasil unitário, capaz de manter sua vasta extensão territorial sobre um único governo, diferentemente da fragmentação observada na América Espanhola. Esse feito esteve diretamente ligado à manutenção da monarquia, que serviu como elemento de estabilidade e continuidade durante a transição de colônia para império. A escolha por um monarca da Casa de Bragança garantiu legitimidade ao novo regime e evitou rupturas bruscas que poderiam levar a guerras civis ou à desintegração territorial. O principal resultado da Guerra da Independência foi a formação de um Brasil unitário, capaz de manter sua vasta extensão territorial sob um único governo, diferentemente da fragmentação observada na América Espanhola. Esse feito esteve diretamente ligado à manutenção da monarquia, que serviu como elemento de estabilidade e continuidade durante a transição de colônia para império. A escolha por um monarca da Casa de Bragança garantiu legitimidade ao novo regime e evitou rupturas bruscas que poderiam levar a guerras civis ou à desintegração territorial. Dom Pedro I, como imperador, tornou-se o símbolo dessa unidade e o centro de autoridade política. Essa opção não foi casual, mas resultado de um cálculo das elites brasileiras. Temendo revoltas populares, instabilidade social e perda de privilégios, essas elites viram na monarquia uma forma de preservar a ordem e garantir seus interesses. O regime monárquico permitiu a continuidade das estruturas sociais e econômicas herdadas do período colonial, ao mesmo tempo em que oferecia um modelo político capaz de manter a coesão de um território vasto e heterogêneo. Assim, o Brasil nasceu como um Estado unitário e centralizado, sustentado por um equilíbrio entre força política e consenso entre as elites regionais. A unidade territorial, no entanto, não foi apenas resultado de acordos políticos, mas também de esforço militar e de repressão às resistências regionais. Ainda assim, havia entre as elites provinciais o entendimento de que a união era mais vantajosa do que a fragmentação, pois garantia proteção contra ameaças externas e preservava os interesses econômicos internos. Esse pacto implícito foi fundamental para a consolidação do império e para a construção de uma identidade política comum ao longo do século XIX. A consolidação jurídica desse modelo ocorreu com a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I após a dissolução da Assembleia Constituinte. Esse documento estabeleceu as bases do novo Estado e reforçou a centralização do poder na figura do imperador. A principal inovação foi o poder moderador, uma quarta esfera de poder que permitia ao monarca intervir nos demais poderes, legislativo, executivo e judiciário, atuando como árbitro supremo do sistema político. Essa estrutura garantia estabilidade, mas também concentrava autoridade no centro imperial. Apesar de conter elementos liberais, como direitos individuais e a existência de um parlamento, a Constituição de 1824 foi essencialmente centralizadora e voltada à manutenção da ordem. O poder moderador tornou-se o principal instrumento de controle político, permitindo ao imperador equilibrar conflitos e conter tensões regionais. A carta refletia, portanto, a prioridade das elites, evitar o caos e garantir a unidade nacional, ainda que isso implicasse limitar a participação política mais ampla. O legado dessa Constituição foi duradouro. Ela forneceu a base institucional que permitiu ao Brasil manter estabilidade por décadas e consolidar sua posição no cenário internacional. A centralização do poder foi a resposta encontrada para um país marcado por grandes desigualdades e por riscos constantes de fragmentação. Assim, o modelo imperial brasileiro se estruturou sobre a combinação entre autoridade forte e relativa continuidade institucional.
Paralelamente à consolidação política, a independência também passou a ser construída no plano simbólico. O novo Estado investiu na criação de uma identidade nacional por meio de símbolos, rituais e narrativas. O Grito do Ipiranga, a figura de Dom Pedro I, a bandeira imperial e o hino tornaram-se elementos centrais dessa construção, sendo difundidos em pinturas, músicas e textos. O objetivo era unificar a população e fortalecer o sentimento de pertencimento a uma nova nação. A criação de heróis e eventos fundadores foi parte desse processo. Dom Pedro I foi retratado como libertador e figura central da história nacional, enquanto episódios da guerra, como as lutas na Bahia e no Pará, foram incorporados à memória coletiva. Esses elementos ajudaram a consolidar a ideia de um Brasil unido e independente, reforçando a legitimidade do novo regime e criando uma narrativa comum para diferentes regiões. No entanto, a cultura nacional formada após a independência não rompeu totalmente com o passado colonial. A língua portuguesa, a religião e muitas estruturas sociais e administrativas foram mantidas, revelando que a ruptura foi política, mas não cultural. A identidade brasileira surgiu, portanto, como uma síntese entre heranças portuguesas e experiências locais. Esse legado revela um paradoxo central. O Brasil se consolidou como nação independente, unitária e politicamente estável, mas manteve profundas desigualdades sociais e estruturas herdadas do período colonial. A independência criou um Estado soberano, mas não transformou radicalmente a sociedade. Assim, o país nasceu marcado pela combinação entre continuidade e mudança, unidade política e permanência das desigualdades, elementos que continuariam a influenciar sua trajetória ao longo do século XIX.